Opa, estamos ao vivo, pessoal. Olha só, seja muito bem-vindo, tá? Te dou os parabéns por você ter decidido ver essa primeira aula aqui sobre Growth Hacker. A gente vai ter aulas semanais sobre o assunto, tá? Sobre o Growth, como ele pode te ajudar, como ele pode alavancar a sua empresa e como você pode implementar essa metodologia dentro do seu negócio, tá bom? Meu nome é Arilson Ximenes e hoje você vai aprender um pouco sobre a metodologia mais utilizada principalmente nas grandes startups para acelerar o negócio de uma maneira exponencial, beleza? Então fica comigo até o final. Olha só, eu vou mostrar um pouquinho aqui, aproveitando também que o pessoal está entrando, antes da gente entrar na parte mais técnica da coisa, beleza? Eu vou mostrar um pouco aqui sobre o que vai ser a aula de hoje, beleza? Primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, né, para você entender por que digamos assim, quem é esse maluco aqui que está vindo falar com você, tipo, quem é esse cara para falar sobre growth, né? Vou falar um pouco sobre o que é o growth hacking, de onde ele surgiu, por que fazer, por que utilizar o growth hacker na sua empresa, no seu negócio, ou se você, por que se tornar realmente um profissional de growth, beleza? Quais são as características de um growth hacker brabo, sacou? O funil de growth, por onde começar um projeto, tipo, onde eu começo um projeto de growth, ferramentas, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que são essenciais aí para o negócio, tá? E 5 casos de hacks bem-sucedidos que eu fiz, que eu implementei, que deram muito certo, tá? E coisas que eu testei e validei várias vezes e que realmente tem dado bons resultados em praticamente todos os negócios que eu tenho feito, beleza? Então, bom, o negócio começou já um pouquinho atrasado, então já vou começar aqui, beleza, pessoal? Então eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Quem é esse maluco aqui que vos fala, tá? Que tá falando com você, que tá propondo ensinar para você, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, de onde eu vim, tá? Eu sou um ex-engenheiro. Como assim um ex-engenheiro? Eu formei em engenharia, mas eu exerci a profissão por muito pouco tempo, tá? Eu me formei em engenharia, eu fiz engenharia elétrica. No começo até que era uma coisa que eu gostava, mas eu senti que o que eu queria mesmo era trabalhar com negócios. O meu ramo era trabalhar com negócio, empresa, ver as coisas crescerem, vendas, marketing, vendas principalmente, né? Então, assim, quando eu já estava na faculdade, eu já trabalhava meio que de uma maneira paralela, né, dentro do mercado de marketing digital, tá? Então, eu já comecei nisso daí, isso na época que eu já trabalhava com engenharia, mas eu via que, pô, o marketing digital ele me atraía muito mais, porque eu ia ter liberdade de tempo, ia ter liberdade de espaço, podia trabalhar de onde eu quisesse, aonde eu quisesse, isso me atraía muito, né? Negócio de engenharia, tinha que colocar aquela bota pesada, trabalhar no calor e meio que chão de fábrica ali, o que era péssimo, e eu não gostava daquilo dali. Por mais que a remuneração fosse boa, era uma coisa que o dia a dia do trabalho não me atraía tanto, né? E aí eu comecei com o marketing digital. Eu comecei fundando uma agência chamada Agência Forset, onde a gente trabalhou, inclusive eu vou falar com algumas pessoas, a gente trabalhou aí com grandes nomes aí, principalmente do mercado digital, né, infoprodutores. Eu trabalhei muito tempo focado nessa galera, tá? Infoprodutores, e-commerces, certo? E eu sou Growth Hacker há 2 anos. O que foi que me fez entrar pro mundo do Growth? Né? Eu sempre fui um cara que tinha uma pulga atrás da orelha. Eu sempre quis testar as coisas, inventar coisa nova, inventar novas maneiras de se crescer um negócio, certo? Então eu sempre era o cara que gostava de inventar moda. Não, testa isso, testa aquilo. Só que eu não tinha uma metodologia para fazer isso. Eu não conhecia o Growth. Então eu ia testando as coisas meio que na doida, né? Então eu vi, pô, preciso sistematizar essa parada nos negócios que eu estava fazendo. E aconteceu uma coisa que foi uma virada de chave para mim, que foi principalmente onde eu comecei a conhecer eu já tinha ouvido falar do Growth Hacking, mas muito vagamente, que foi numa palestra que eu fui em 2018. Foi uma palestra lá no RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina, que eu vi a palestra de um cara chamado Rafael Lassance, tá? Que é um cara aí, um dos maiores nomes aí no Growth, no cenário, no Growth Hack, no cenário brasileiro, né?
Então, eu vi a palestra dele, eu me encantei pela parada. E desde então eu comecei a estudar basicamente tudo sobre Growth. Comprei os livros, o Growth Hacking, o Traction. Inclusive, a minha webcam está em cima do livro do Growth. Né? O Sprint, que são vários livros assim, muito bons para quem quer aprender Growth. São livros, inclusive, livros de cabeceira, livros obrigatórios para quem quer seguir carreira nessa área, para quem quer implementar isso na sua empresa, porque realmente explica muito bem. E é claro, ir aqui e ver as minhas aulas também, se você quer ser um Growth Hacker brabo, um Growth Hacker campeão. Beleza? Então, eu sou fundador da Smart Office, que é um escritório que a gente tem aqui em Uberlândia, que a gente trabalha com tecnologia de produção de vídeo, marketing digital, copywriter, tudo isso que é voltado para o ramo digital. A gente tem um QG aqui também. Eu tenho a agência Forset, beleza? Fiz mais de 20 projetos nos últimos anos e eu vou falar aqui um pouco dos clientes que eu já tive, tá? Principalmente, eu tive muito infoprodutores e e-commerce. Eu vou citar somente alguns deles aqui, tá? Barba Brasil, já trabalhei para eles. O Renda Orgânica, trabalho para eles. Fernando Seabra, que é um dos maiores mentores de startups, tá? Do Brasil. É um cara assim fantástico, fenomenal. O cara é muito bom naquilo que ele faz. Principalmente se você é do ramo de startup, eu confiro, ó, dá uma notada aí para depois você entrar lá no canal dele, lá no Instagram dele. É um cara que entende muito. Ele foi mentor do Planeta Startup. Então, é um cara muito foda no que ele faz. Alberto Solon, Wendel Carvalho, já tive ele como cliente também na agência. Fernando Fênix, Jéssica Alberton. Então, trabalhei muito com infoprodutores e e-commerce também. Tá? Não coloquei muitos e-commerce que eu já trabalhei aqui, mas eu tive muito projeto relacionado a e-commerce. E venda de produtos normais, assim, básicos, uniprodutos, que é mais ou menos o que uma startup faz. A startup ela vende um produto só, um produto inovador, mais com essa pegada. Né? Então é isso aí, esse sou eu, tá? Já tenho uma prática aí de 2 anos trabalhando com Growth. E acredito que eu tenho muita coisa para passar para vocês entenderem essa metodologia que realmente tem sido uma virada em muitas empresas, tá? E eu costumo dizer assim, cara, Growth Hacker não é para qualquer um, tá? Me desculpa. Se você é uma pessoa preguiçosa, se você veio aqui procurando uma dicasinha infalível, um hacker que vai mudar o seu negócio, cara, pode sair da live. Pode sair, isso aqui não é para você, tá? Isso aqui é para pessoas que estão realmente dedicadas a aprender uma metodologia e aplicar, beleza? Isso aqui, se tu é aqueles caras que, não, eu quero fazer, implementar uma coisinha, o meu negócio vai explodir de um dia para o outro. Olha, isso não vai acontecer, não vai acontecer, tá? O Growth ele não funciona dessa forma. O Growth, são pequenas ações que você faz que faz a sua empresa crescer exponencialmente com o tempo. É de 1 em 1%. De 1 em 1%. Só que com o efeito do juro composto, isso aumenta de forma exponencial. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Facebook. Todo mundo acha, não, o Facebook explodiu de uma hora para outra. Não foi. Se você entrar na internet agora e olhar a curva de crescimento do Facebook, você vai observar o quê? Você vai observar que o crescimento deles não foi assim tão rápido. Foi um crescimento exponencial, mas foi um crescimento, não foi um hack milagroso que eles subiram e explodiram. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Vamos lá, vamos botar aqui. Olha só, esse aqui foi o gráfico de crescimento do Facebook no passado tempo, olha lá. Isso aqui é até 2012. Então, galera, isso foi mais ou menos ali que o Facebook explodiu e começou a realmente crescer com força. Não teve um hack milagroso, não teve uma fórmula mágica que de um dia para o outro subiu. Isso não é growth. O growth é isso aqui, ó. É teste todo dia. É uma metodologia onde você vai realmente precisar estudar. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira aqui comigo e estudar bastante, aprender a mexer com ferramenta, aprender sobre várias coisas, tá? Eu vou falar um pouco depois sobre o perfil do Growth Hacker brabo. Então, olha só, se você quer um negócio fácil, cara, sai daqui. Sai daqui agora. Eu não quero esse tipo de pessoa aqui na live. E outra, não é pra você, cara. Se você quer um negócio milagroso, aí, sei lá, não sei o que você vai fazer, mas isso não existe. No Growth isso não existe.
O Growth é uma metodologia séria e é uma metodologia para ser aplicada e para ser levada a sério, beleza? Então, vamos continuar aí. Eu sei que agora só quem é brabo ficou aqui comigo, vai estar assistindo isso daqui. Então, vamos para frente. Acabei de ver aqui que teve uma pergunta, qual a diferença do Growth para o marketing digital? Vou responder ela daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. O que é Growth Hacking? Então vamos lá. O Growth é uma forma de trabalhar o crescimento do seu negócio com base na construção empírica de melhores práticas a partir de hipóteses e experimentos. Beleza. Tirou a parada da Wikipédia, agora explica. O que acontece? O Growth ele funciona de uma maneira que eu apelidei de IJETA. O que é IJETA? Isso é mais ou menos as etapas do Growth. E eu vou mostrar elas aqui para vocês. Como é que ela funciona? Você vai identificar potenciais problemas ou alavancas do seu negócio. Alavancas de crescimento ou problemas. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um problema que a maioria das pessoas, vamos supor que você tem um programa de assinatura, você é o dono da Netflix. Pronto, você é o dono da Netflix e você identifica um problema. Qual é o problema? Tem muita gente saindo. Muita gente saindo. E aí? Beleza, isso é um problema. Tá? Então, depois que você identificou um problema ou uma alavanca de crescimento, o que você vai fazer? Você vai gerar ideias. Tá? Você vai gerar ideias. Ideias para quê? Para corrigir esse problema. Então você vai fazer um brainstorm gerando ideias, tá? Então você vai, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tá? É importante, principalmente nessa hora que você estiver fazendo isso, você não julgar muitas ideias. Você julga depois, deixa as ideias fluírem. Depois você vai escolher as melhores, tá? Existe uma metodologia que a gente usa para fazer isso, vocês vão aprender mais na frente, que é para você escolher as melhores ideias para poder testar, beleza? Você tem que testar ela de uma maneira simples e rápida. Isso é um dos preceitos do Growth. Você tem que testar rápido para errar rápido ou acertar rápido. Ele tem que ser ágil. Os testes eles não podem ser muito demorados, eles têm que ser o mais rápido possível. Porque você identificou um teste que não deu certo ou que você não conseguiu tirar nenhuma conclusão, você já passa para o próximo. E assim você consegue ter um crescimento acelerado. Bom, então você identificou o problema, o alavanca, gerou ideias, escolheu os melhores, testou de maneira simples e rápida, e aí você vai fazer o quê? Você vai aprender com os testes. Tá? Então, se um teste deu errado, joga ele para fora. Se um teste deu certo, beleza, vamos implementar ele em larga escala em todo o negócio. Tá? Se ele for inconclusivo, esse teste eu não faço mais. Eu sei que esse tipo de coisa que você fez, sei lá, você fez um teste para mudar a cor do botão da sua call to action. E aí você deu um teste que é inconclusivo. Então você já sabe, olha, tanto faz, eu não preciso testar mais nada, não preciso mais ficar testando cor de botão. Beleza? Quais são as premissas do Growth? Primeiro, crescer, voltado principalmente no crescimento, voltado também na métrica norte. O que é a métrica norte? É a métrica principal do seu negócio. É aquela métrica que literalmente te dá um norte. Vem muito daquela ideia de navegação, a estrela, a Star Metric que chama, né? Vem do inglês, que é a métrica que te guia. Então, você tem várias métricas, vai ser a métrica que te guia. Por exemplo, um programa de assinatura como a Netflix, qual que seria a métrica deles? A métrica norte seria o LTV, o tempo que a pessoa fica dentro do programa de assinatura. Certo? Tem outras métricas como aquisição de clientes mensais, tem outras métricas como o churn, certo? Quantas pessoas estão saindo, mas qual é a métrica principal? O tempo que a pessoa passa ali dentro, beleza? E por último, experimentos. Tudo você tem que testar, você tem que experimentar. Se você quer trabalhar com Growth, você tem que ter a mente muito aberta para testar várias coisas, tá? Para gerar hipóteses, para ter ideia e gostar de ficar inventando moda. E gostar de ficar testando. Isso é um dos motivos, inclusive, que eu gosto do Growth. Porque eu gosto de inventar moda, eu gosto de inventar uma coisa. Caraca, se eu fizer isso, será que vai dar bom? Pá, se eu inventar outra coisa, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Por isso eu gosto do Growth. Por isso o Growth me atrai. Né? Então, se você gosta de inventar moda, cara, o Growth é para você. Beleza? Então, tá. Mas de onde que surgiu esse negócio? De onde que surgiu o Growth Hacking? De onde que ele veio?
Isso é uma metodologia que outras empresas já usaram? É uma modinha? Como é que funciona? Então tá, eu vou explicar para você de onde surgiu essa parada. Vamos lá. Surgiu de um camarada chamado Sean Ellis, que ele trabalhou no Dropbox, Quaralu e várias outras empresas grandes aí. O Dropbox é uma empresa, para quem não sabe, é uma empresa de armazenamento de dados em nuvem. E o interessante é que ela foi uma das primeiras empresas que fez isso, tá? Depois veio as outras acompanhando, veio a Microsoft, veio o Google, né? Vieram outras plataformas. Ela foi a primeira e foi uma empresa que estourou a nível mundial, né? E esse cara também ele fez vários estudos e participou de outros times de empresas como Facebook, como, enfim, várias empresas grandes. Até no Google ele teve passagem. E foi ele que meio que inventou, tá, o termo growth, que ele observou que realmente isso era uma coisa que estava acontecendo no mercado em vários lugares. As empresas grandes como o Facebook, o Google, estavam montando times de growth. Só que na época nem tinha uma nomenclatura para isso, né? E foi ele que batizou essa parada, né? E eu vou falar aqui algumas características, né? Esses times que começaram a surgir, eles fugiam do marketing tradicional. Então, cara, tem que inventar moda. Exatamente isso. Os caras inventavam moda, ficavam inventando várias coisas a fim de testar e ver se aquilo dava certo. E, inclusive, uma das coisas do Dropbox que deu muito certo, que foi uma coisa que inventaram naquela época e que antes não tinha, era dar o armazenamento grátis. Eles davam, se não me engano, na época, acho que era 10 gigas de armazenamento grátis, que a pessoa podia usar, e depois, se ela precisasse de mais, ela pagava. E foi isso que fez eles crescerem, porque eles atraíram bastante cliente, né? Eles conseguiam pagar o custo de 10 gigas de armazenamento que eles concediam gratuitamente, eles conseguiam meio que pagar ali o custo de aquisição que eles tinham, né? E conseguiam crescer de uma maneira absurda, né? Depois várias empresas começaram a copiar esse modelo, né? Outra coisa, times dedicados a growth com a formação heterogênea. Meu Deus, o que ele falou aqui agora? O que é isso? Os times de growth eram times mais generalistas, tá? Não era, por exemplo, você tem um time de desenvolvimento. Então é só a galera de software ali, ó, que manja de desenvolvimento de software. Não, os times de growth eles eram heterogêneos. Então, tem um cara de marketing, tem um cara de análise de dados, tem um cientista de dados, tem um cara que é de outra área, entendeu? Tem um cara que é copywriter. Então tem um cara que é de vendas. Então é um time heterogêneo de várias especialidades diferentes, porque cada um deles pode dar ideias para crescer o negócio e até para implementar certas coisas, você precisava disso, tá? E as otimizações que eles faziam eram sempre baseadas em dados, tá? Sempre baseado em números, baseados em dados, nunca em achismo, nunca nem eu acho, tudo sempre muito bem sistematizado. E os testes que são feitos, pessoal, os testes de growth, muito importante, tá? Os testes, eles são todos metrificados. Por isso que é necessário fazer um time de growth, porque são pessoas que vão procurar maneiras de medir aquilo que está sendo testado, tá? E decidir qual que é a melhor solução. Se é a solução A, solução B, C, D, F, enfim. Qual que é a melhor solução? Deixa do jeito que está ou implementa a coisa nova, né? Beleza. Agora, por que fazer growth hacking? Por que eu implementaria isso na minha empresa? Ou por que alguma empresa gostaria de contratar um growth hacker para você que quer trabalhar como um growth hacker? Então, como eu disse antes, o crescimento vem da soma de vários crescimentos pequenos. Gente, nenhuma empresa no mundo teve um crescimento exponencial do dia para a noite. Isso não existe. Não existe. São pequenas ações, pequenas e pequenas e pequenas e pequenas ações que fazem o crescimento acontecer, tá? O crescimento exponencial. É o caso que eu mostrei para vocês do Facebook, né? Vou dar outro exemplo aqui que nem tem tanto a ver com a empresa. O crescimento do canal do Whindersson Nunes. Parece que o cara estourou e apareceu do nada, mas não foi isso que aconteceu. Ele teve um crescimento também, ó, foi aquele crescimento exponencial, não tem aquela quebrada no gráfico. Crescimento exponencial. É de pequenos em pequenos crescimentos que o crescimento ele vai aumentando. Só que na internet, principalmente,
que é principalmente também onde o pessoal de growth atua, o crescimento nas coisas ele é um crescimento que ele atua mais ou menos ali no juro composto. Então, quem tem a paciência de fazer o crescimento de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ele vai ter resultado. Tá? O crescimento ele vem da soma de vários crescimentos pequenininhos. É 1% que ele aumenta num teste, depois 2%, depois 1%, e vai acumulando, nesse acúmulo vai 10%, 20%, 30%, 40%, 100%, 200% e a empresa vai escalando, beleza? Outra coisa, possibilita rodar vários experimentos ao mesmo tempo. O growth precisa necessariamente, obrigatoriamente ser ágil. Quanto mais você testa, mais experimentos dão certo. Mais experimentos também dão errado, mas você aprende com os que dão errado. Quanto mais experimentos dão certo, mais rápido a sua empresa cresce, tá? E o acúmulo de aprendizado que gera mais ideias para otimização. Conforme você vai, isso é interessante, quando você entra num projeto de growth, você começa a testar as coisas. E aí o que rola? Você vai meio que identificando o que dá certo e o que não dá. Beleza? Então você vai tendo mais ideias assim, você vai começa a ter ideias melhores para aquele tipo de negócio. Beleza? Quanto mais maduro é um time de growth, mais fácil é ele gerar boas ideias e acertar mais nos testes. É por isso que o crescimento também ele ganha exponencialidade. Além de você estar crescendo de pouquinho em pouquinho ali, a cada teste bem sucedido que você faz, você também vai fazendo menos testes ruins, porque você vai aprendendo o que dá mais certo, beleza? E você vai, por exemplo, quando você entra em outro negócio, você já identifica algumas coisas que já são meio que padrão que funcionam, igual os hacks que eu já coloquei aqui no final, que são 5 casos bem sucedidos que eu já fiz e que dão certo na maioria dos negócios que eu já implementei, beleza? Então vamos lá. Quais são as características de um growth hacker bravo, do cara que tem aquele perfil, né, para fazer isso? Se bem, pessoal, não se prenda a perfil. Se você quer fazer essa parada, vá em frente, estuda e bota para fazer, cara. Se você tem realmente o desejo de trabalhar com growth, cara, vai para cima, bota para fazer e aprende essa parada, beleza? Mas eu vou dar aqui as características para você entender qual o caminho que você tem que seguir para seguir uma carreira em growth. Então vamos lá. Primeira delas, aplica um pensamento baseado em dados, chamado data driven. Cara, você tem que ser orientado a dados, nada de achismo. Ah, eu acho que as vendas aumentaram, eu acho não. Você tem que ser orientado a dados. Tudo que você for fazer tem que ser metrificado. Você tem que ter uma maneira de medir. Se você não tem como medir, não adianta, não está valendo. Porque é muito fácil a mente humana ter um viés e modificar as coisas. Tá? Isso é muito comum. A gente não tem a capacidade, principalmente se a gente estiver rodando vários e vários testes ao mesmo tempo, a gente não tem a capacidade de medir se a gente não tiver uma métrica para mensurar aquilo dali. Entendeu? É a mesma coisa de você chegar na rua e olhar uma pessoa assim de longe e falar, essa pessoa tem 1,80 m de altura. Provavelmente você vai errar. Tá? E mesmo que se você acertar, vai ser um chute no acerto. Então tudo tem que ser bem metrificado, beleza? Aprendizado rápido dos canais de marketing e plataformas de growth em constante mudança. Cara, se você quer trabalhar com growth, entenda isso. Você tem que estar estudando sempre, todo dia, porque as coisas mudam. Vou dar um exemplo aqui. Esse vídeo está sendo gravado em quase outubro de 2020. Eu já estou de olho no TikTok Ads para quando ele lançar com força no mercado. Porque vai ser um novo canal de aquisição. Então você tem que estar de olho em tudo. Eventos, cara, eventos são excelentes opções para você adquirir clientes. Às vezes você montando uma barraquinha num evento, você consegue adquirir muito cliente ali dentro. Ah, você vai pagar 10 mil reais numa barraca, mas aí vem gente. Você vai estar num lugar que tem pessoas muito qualificadas. Vou dar um exemplo. Monta uma barraca, você tem um produto relacionado a marketing digital. Monta um stand dentro do RD Summit, 14 mil pessoas, todas que trabalham com aquilo, muitos tomadores de decisões, gerentes, CEOs. As chances de você fechar são muito, muito grandes. Beleza? Outra coisa, você tem que entender como funciona o processo de crescimento, isso eu vou falar um pouco mais na frente. Ser altamente familiar às ferramentas. Eu vou mostrar aqui mais na frente as ferramentas, pessoal. Aqui, ó. Eu vou mostrar as ferramentas
e vocês vão ver que você tem que ter familiaridade com as ferramentas. Fernando aqui acabou de perguntar, preciso saber mexer no Google Analytics para trabalhar com Growth? Então, precisa sim, tá? Não tem como trabalhar, a não ser que você use outra plataforma, tipo Adobe Analytics, né? Mas você tem que ter uma ferramenta de Analytics também aí na ponta da agulha. A menina perguntou lá, e eu esqueci de responder, se com a diferença do Growth para o marketing digital, que ela disse que não vê tanta diferença assim. Olha, o Growth, hoje em dia, ele é muito aplicado dentro do marketing digital, tá? Então, assim, eu vejo mais principalmente oportunidade de emprego para trabalhar com Growth, para trabalhar aí com sinergia com o mercado digital. Mas tem uma diferença, tá? A diferença é que o Growth ele é mais completo. Ele trabalha em 5 fases do funil, tá? Que é o funil de Growth, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, já estou chegando nele. E o marketing digital só trabalha em 2. Então fica aqui que eu vou já mostrar para você essa diferença, beleza? Então vamos lá. Tem um mindset de caçador, então tipo assim, mindset de caçador, caçador de oportunidade de coisas que estão novas que estão saindo no mercado. Por exemplo, igual essa parada do TikTok que eu acabei de falar, você tem que estar antenado em tudo. Sei lá, fazer tráfego em comparador de preços, por exemplo, o Zoom, né? Comparador de preços Zoom. Então você tem que fugir, você tem que sair da caixinha do convencional e ir procurando novas formas, novas maneiras de crescer a empresa com coisas não convencionais, porque o convencional todo mundo já faz. Se você for fazer o que todo mundo já faz, esquece, growth não é para você. O growth é para inventar moda, meu parceiro. Se você quer trabalhar com growth, você tem que inventar moda, entendeu? Claro, com certa sabedoria. Mas o growth é isso. O growth é você sair do convencional e você sair da caixinha. Se for para fazer growth dentro de tráfego pago, pô, já tem um processo bem estabelecido de otimização. Então você não precisa disso. Não precisa ser growth para trabalhar com isso, tá? Apesar que growth tem muito de uma mentalidade, mas você tem que ser um cara caçador. Você tem que procurar novas oportunidades, que é ali que vão estar as alavancas de crescimento. Não no que todo mundo está fazendo, beleza? Outra coisa, possuem habilidades multidisciplinares. Como assim? Você tem que entender de tudo um pouco, pelo menos. Tá? Então, entender um pouco de copy, entender um pouco de UX design, design orientado, entender um pouco de tudo, tá? Geralmente são pessoas que gostam de estudar e que gostam de estudar um pouco de tudo. Por quê? Porque só assim você vai conseguir identificar as alavancas de crescimento. Você não precisa ser um super especialista em nenhuma coisa, mas você precisa saber o suficiente para olhar, cara, isso aqui tá ruim, pode ser melhorado, né? Pô, esse botão aqui eu acho que ele está muito pequeno, muito apagado. Se eu der um destaque nele maior, eu acho que as pessoas vão ter mais facilidade, né? Então, às vezes você olha assim uma copy, pô, essa copy aqui tá um pouco ruim, eu acho que dá para melhorar. Você não precisa fazer a nova copy, mas você tem que identificar essa oportunidade, ver que aquilo ali não tá bom, né? Você tem que ter esse senso crítico, principalmente em UX, tá? Design orientado, você não precisa ser ilustrador, você não precisa nem saber abrir um Photoshop, mas você tem que entender os conceitos por trás do design orientado, tá? Habilidade de análise de dados, um pouquinho de estatística também, habilidade de marketing no geral, tá? Entender dos canais de extração. Então, é um cara que é multidisciplinar, ele gosta de estudar de tudo um pouco. Ele é aquele cara que gosta de estudar e que está sempre buscando novas formas de aprender, beleza? Então, analisa o marketing dentro do desenvolvimento do produto. Vocês vão entender isso mais para frente quando eu chegar aqui no funil, tá? Por quê? Porque o marketing, muita gente acha que o marketing é só trazer pessoas. Não é, tá errado. O marketing é toda a experiência que a pessoa tem com o seu produto. Então, dentro do produto, dentro do desenvolvimento do produto, tem marketing. Porque se a pessoa se encanta pelo seu produto, ela vai indicar para outras pessoas. Vai dizer que isso não é marketing? É marketing, entendeu? Então ele analisa o marketing dentro do produto também. Aí reforçando aí a importância de ter habilidades multidisciplinares, beleza? E eles têm também conhecimento técnico para acelerar o crescimento, que é fazer análise de dados, ter visualização de dados, então o cara tem que saber interpretar gráfico, olhar um gráfico de barra, um gráfico de linha, conhecimento em negócios, tá? É importante entender do negócio, porque é através do entendimento de negócio que você vai conseguir saber o que precisa ser melhorado, teste AB e outros tipos de teste, tá?
outras técnicas que vocês vão aprender nas próximas lives. Beleza? Então é isso aí que você precisa para ser um Growth Hacker brabo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o funil de Growth. Tá? Como é que funciona o funil de Growth? Como é que ele é? E eu vou responder a pergunta daquela moça, até esqueci o nome dela. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o funil de Growth. A gente chama de funil pirata, porque ele é AARRR. Então isso aí é tipo aquele do pirata, entendeu? Por isso que se chama funil pirata. Ele funciona em 5 fases. Aquisição. Então, o que é aquisição? Como o cliente conheceu você. Tá? Basicamente, como que o cliente te conhece? Quais são as formas que você está utilizando de captar clientes? E aí, principalmente se for uma pessoa que veio do marketing digital, você deve estar pensando, não, Face Ads, Google Ads, YouTube Ads, cara, vai muito além disso. A pessoa pode te conhecer na rua, offline, a pessoa pode te conhecer num evento, a pessoa pode te conhecer numa palestra, uma pessoa pode te conhecer através de amigos, enfim, através de uma plataforma, de uma plataforma de indicação, enfim, existem inúmeros e vários canais de aquisição que você pode estar utilizando. Então, essa é uma das etapas. Como que as pessoas conhecem você? Como que o cliente te conheceu? Como que ele chegou até a sua empresa? Como que ele comprou o seu produto? Beleza? Depois vem a parte de ativação, que é como foi a primeira experiência do seu cliente, tá? Então, como assim a primeira experiência do seu cliente? Cara, tudo. Do primeiro momento que ele entrou em contato com você. Por exemplo, se você tem um e-commerce, da hora que ele abriu o seu site. Ali já começa o processo de ativação, tá? E principalmente a experiência com o produto, tá? Então, a ativação é toda a experiência que ele tem com você. Desde, por exemplo, vou dar um exemplo de experiência que pode ser ruim. Um checkout mal configurado, difícil de preencher. Um checkout com bug, um checkout com erro, um checkout que não é tão intuitivo, né? Isso pode prejudicar o seu negócio. Você pode estar deixando dinheiro na mesa agora por causa dessas coisas. E essas são alavancas eu tenho certeza que no seu negócio, no negócio que você trabalha, no negócio que você vai trabalhar, vai ter muita alavanca de crescimento. Não teve um negócio que eu peguei que eu já achei de cara assim umas 10 alavancas de crescimento, tá? Não teve até hoje uma empresa que eu peguei que eu não vi isso, beleza? Então, qual é a primeira experiência do seu cliente? Desde que ele entrou no seu site até a hora que o produto chegou na casa dele, que ele viu que ele experimentou um produto. Isso é ativação. A gente trabalha também nessa parte, porque a gente quer que o cliente tenha a melhor experiência possível. Por quê? Porque isso vai afetar na próxima etapa, que é a retenção. Ele continua fazendo negócio com você, ele continua comprando de você, ele continua fazendo negócio com você se você vende um serviço, entendeu? Se você vende um programa de assinatura, o seu churn é baixo, você trabalha a maneira de diminuir o seu churn. Churn, para quem não sabe, galera, é a taxa de pessoas que saem. Basicamente é isso. Então a gente trabalha também na parte de retenção, que são técnicas para manter as pessoas junto com a gente. Receita, então como você gera receita? Você faz uma oferta de upsell? Você faz uma venda cruzada? Você faz um lançamento? Como que você gera receita? Quais são as maneiras que você tem de aumentar o seu ticket médio? Tá? E aqui agora você já deve estar começando a ver a diferença do growth para o marketing tradicional. Por último, a gente tem recomendação, que é: seus usuários recomendam a sua solução? Eu te pergunto, seus usuários eles estão recomendando a sua solução? Talvez você nem tenha um programa de indicação, né? Por que a Hotmart acabou crescendo muito? Programa de indicação. Tanto indicação de infoprodutores que ensinavam como fazer curso dentro da Hotmart, então foi um negócio que ganhou um crescimento exponencial. Então, agora eu vou responder a pergunta. Qual a diferença do marketing digital pro growth? O marketing digital, pessoal, geralmente ele trabalha no máximo até aqui, nas duas primeiras etapas. Atrair pessoas e ativação. Às vezes ali um cara que faz um CRO, alguma coisa assim que não é tão comum no mercado, né? É isso, eles trabalham aqui. O marketing digital ele não trabalha a retenção, tá? Na maioria das vezes ele não trabalha a retenção, não trabalha a receita e não trabalha a recomendação. Então, basicamente, essa é a diferença. O marketing digital está muito mais focado em atrair pessoas, tá? Do que continuar essas outras etapas. Mas você deve estar falando agora, não, mas tem gente que
que é do marketing digital, que fala de programa de recomendação, fala de estratégias para aumentar a receita, upsell, cross-sell, não sei o quê. A maioria das pessoas que falam sobre isso, elas estão falando mais voltado para negócios, tá? Do que para marketing digital em si. Se você for pegar o cerne do marketing digital mesmo, você vai entender que ele meio que para nessas duas partes aqui. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Por onde começar um projeto? Tá, beleza. Eu entendi o que é Growth Hacking. Você vai continuar aqui vendo as aulas, vai continuar vendo as lives. Tá. Beleza, aí eu consegui pegar o meu primeiro projeto. O que eu faço? Por onde começa um projeto de Growth? Então vou dar uma dica aqui para vocês, cara, que é assim, primordial. Seguinte, a maioria das empresas é uma bagunça. Cara, na minha experiência de trabalho, a maioria das empresas que eu peguei para fazer as coisas é uma bagunça. Lista de e-mail que não sei o que perdeu a senha, e um monte de coisa desconfigurada, um monte de coisa errada, um monte de coisa mal feita. Então, a maioria das empresas é uma bagunça na área de marketing. Principalmente empresas de médio porte que, às vezes, por não ter conhecimento, acabam contratando profissionais que não são tão qualificados assim, agências que não são tão qualificadas quanto elas dizem que são. Você sabe que isso acontece muito. Se você veio do marketing digital, você sabe que esse é um problema muito, mas muito comum, mais do que deveria ser. Então sempre é uma bagunça. Sempre tem muita coisa que a pessoa está deixando, desperdiçando dinheiro, deixando dinheiro na mesa, tá? Dá um exemplo aqui, né? Vou fazer o seguinte, filosofia do pé de manga. Imagina o seguinte, você foi lá na chácara, você gosta de manga, acredito que vocês gostem de manga, pá, tá na época do pé, e aí você vai naquela chácara, entendeu? E fala, vou catar umas mangas. Aí você chega lá com a tua sacola e sente aquele cheirinho de manga, né? Pra quem gosta, é a melhor coisa que tem. E aí você olha e vai fazer o quê? Tem uma manga lá em cima, difícil pra caramba de pegar, mas tem uma que acabou de cair agora. Você vai pegar qual? Você vai pegar as que estão no chão primeiro, que não estão podres, é claro, mas você pega primeiro as do chão. Por quê? Porque elas estão mais fáceis, tá na cara ali, ó, tá pronto, é só pegar. Entendeu? Então, o que é a filosofia do pé de manga, né? É você fazer o arroz e feijão primeiro. Como assim? Você entra num negócio, você vê aquelas alavancas, aquelas potenciais de crescimento que estão muito na cara. Por exemplo, a pessoa trabalha no Instagram, mas trabalha no Instagram porcamente, não faz geração de leads no Instagram, a pessoa não usa um canal do Telegram para manter a relação com as pessoas. Então, você faz o arroz com feijão do marketing primeiro. Você faz o seu arroz com feijão, você deixa o arroz com feijão bem feito. Porque aí sim você vai conseguir dar escala e vai conseguir inventar moda. Você falou, não, mas o cara tem que ser tradicional, ele não tem que inventar moda e tal, não sei o que. Depende. Se você está pegando um negócio novo, é melhor você consertar, porque só de você consertar os erros que tem dentro da empresa, essas brechas de boas práticas que não estão sendo seguidas, o crescimento dele já vai ser muito alto logo de cara. Tá? Isso principalmente se for no seu negócio. O seu crescimento, cara, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. E aí depois que você pegou os frutos que estão ali no chão, você pegou as mangas que estão no chão, aí depois você começa a pegar as mangas que estão mais difíceis, que estão lá mais em cima, as mangas que estão no pé, às vezes tem uns que estão mais fáceis. Então, numa aula futura, eu pretendo falar um pouco sobre essa questão de priorização de testes. E dentro dessa aula, eu quero falar um pouco mais sobre como você faz isso. Mas é o seguinte, cara, aprende a fazer arroz, feijão e ovo frito antes de tentar o petit gâteau, entendeu? Porque se a base ela não está bem sólida, não adianta você construir parede, vai cair, vai dar errado, entendeu? Essa não é a mentalidade de campeão, entendeu? Você, por exemplo, você mesmo que chegou até aqui, cara, a gente está chegando em 40 minutos de aula. Você sim é um campeão. Os caras que chegaram ali, ó, tudo Nutella. Os caras que parou em 10 minutos, em 5 minutos, falou isso é difícil. Cara, meus parabéns para você que chegou até aqui. Meus parabéns, tá? Você já é um campeão, porque você teve a iniciativa de chegar e ficar até o final. Beleza? Estamos chegando no final, ainda falta muita coisa, tá? Então, cara, aprende a fazer o arroz com feijão e ovo frito antes. E principalmente depois que você tiver, principalmente se você montar uma equipe, eu sei que você que está aqui, você tem uma mentalidade de crescimento, pô, você pega um negócio novo, você identifica esses gaps, corrige eles rápido, né? Pega as mangas que estão no chão tudo,
já dá uma enchida na sacola, depois você vai pegar a manga que está lá em cima, entendeu? Então é assim que a coisa funciona, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco de ferramentas, quais ferramentas você precisa conhecer, quais ferramentas você precisa utilizar, tá? Assim, as que eu acredito são primordiais, vamos lá. Primeiro, todas as ferramentas do Google Marketing Platform. Ponto. Isso aí você precisa saber. Quais que são elas? O Google Analytics. Cara, o Google Analytics é o coração de tudo. É a partir do Google Analytics que você vai conseguir fazer as análises, que você vai olhar, vai ver as alavancas de crescimento, vai entender tudo que está acontecendo no seu negócio, configurar metas, enfim. Depois a gente vai ter lives dedicadas somente a isso. Beleza? Google Tag Manager, tá? Essencial também, para quem não sabe, é o gerenciador de tags do Google. Ele te dá agilidade para você instalar códigos dentro do site sem precisar ficar enchendo o saco de um desenvolvedor, de um programador para fazer isso. Então é uma paradinha que você instala lá e a partir dela você consegue instalar os códigos do Google Analytics, do Google Survey, do Pixel do Facebook, qualquer código. O dos pop-ups, do Hotjar, das outras coisas que eu vou falar aqui mais para frente, tá? Tem que entender também do Google Survey, que é uma ferramenta de pesquisa da Google. É muito importante você fazer pesquisas, tá? Porque depois vai ter aulas também só sobre pesquisa. Por quê? Porque é através das pesquisas, tá? Que você realmente vai conseguir encontrar boas alavancas de crescimento. É uma boa opção de você entender um pouco mais do seu público e como você pode ajudar ele. Beleza? Google Optimize, para quem não sabe, o Google Optimize é uma ferramenta muito, mas muito punk assim da Google, que é uma ferramenta que você usa para fazer teste AB em página de uma maneira muito louca. Eu não sei como é que eles fazem essa parada não, mas você instala um código lá e você consegue mudar as coisas numa facilidade muito grande, mudar uma cor de botão, mudar uma copy, e ele já faz toda essa questão, estratégica de uma maneira muito, mas muito, muito simples, eu diria, né? Muito fácil de mexer com ele, é muito fácil você criar um teste com ele, tá? E ele já dá as estatísticas, já dá se o teste foi bom, se não foi, enfim, é uma ferramenta fantástica, beleza? Lembrando que todas as ferramentas, pessoal, vai ter live sobre elas depois, tá bom? Ferramentas de pop-ups, tá? Você pode usar RD Station, você pode usar o Sumo, tem várias, Optin Monster. Então tem várias ferramentas que você pode estar utilizando aí para aumentar a conversão de clientes. Hotjar. Hotjar, para quem não conhece, é uma ferramenta muito louca que ela grava, cara. Ela grava basicamente o que o usuário está fazendo. Claro, mantendo a anonimidade, mantendo todos os padrões aí da Lei Geral de Proteção de Dados. E ela consegue criar mapas de calor. O que é um mapa de calor? Ele vai mostrando aonde as pessoas mais clicam na sua página, onde que elas visualizam mais, até onde elas rolam. Então, com isso você consegue fazer uma análise muito foda das suas páginas de venda. Onde as pessoas estão clicando, você pode gravar uma interação que a pessoa teve dentro do seu site, e aí você pode descobrir algum erro que pode estar acontecendo. Então, é uma ferramenta muito, muito fantástica. Essas duas últimas aqui são meio que opcionais, tá? O WordPress, que é uma plataforma que é usada para criar sites, então é bom saber mexer bem nele, e plataformas de e-commerce. Só que as plataformas de e-commerce, pessoal, é o seguinte, elas... o que acontece com as plataformas de e-commerce? São várias, então você tem que aprender a mexer com a que o seu cliente usa. Basicamente isso, ou a que o seu negócio usa. Beleza? Eu não coloquei aqui muito questão de desenvolvimento, porque se você entrar na parte de programação de uma maneira mais forte, aí você vai precisar realmente, mas é muito raro, tá, acontecer, muito, muito raro, principalmente nesse ramo digital mais voltado para e-commerce, infoprodutos, plataformas de SaaS, você precisar de um desenvolvedor para ficar mexendo em alguma coisa ou outra. Isso vai acontecer se você estiver trabalhando numa startup que tem o desenvolvimento de um produto, mas aí você vai ter uma pessoa aí para te ajudar nessa parte, fica tranquilo, beleza? Agora eu vou falar aqui 5 casos de hacks bem-sucedidos, tá? Vou estar revelando 5. Eu pretendo aí, toda live que tiver, tá revelando alguma, beleza? Calma aí, tem uma pergunta do Pedro. Perguntou por onde que eu começo nessas ferramentas. Então, olha só, de todas essas aqui, que você tem que aprender de primeiro a mexer e mexer bem, essa daqui, ó, a que está em primeiro, Google Analytics. Cara, ela é uma ferramenta muito foda. Tem um cara chamado
Se não me engano é Avanish Kaushik, que é um cara que ele tem um livro chamado Web Analytics 2.0. É um livro punk, entendeu? Um livro muito bom, muito foda, que ensina justamente sobre isso, tá? Ele foi o cara que criou o Google Analytics, que internalizou o conceito de Web Analytics, de análise dentro da web, e o cara é muito bom. O cara fala muita coisa boa a respeito do assunto, tá? Então, cara, aprende a mexer no Google Analytics, entende como ele funciona, entende como são as métricas, tá? Que aí você vai já ter uma visão muito boa para começar com o Growth. Então vamos agora, pessoal, falar um pouco sobre 5 casos de hacks bem-sucedidos, tá? Então vamos lá. Isso aqui foram todos eu que fiz. Então, primeiro deles, imagem com CTA ao longo de artigos, tá? Isso aqui pode ser tanto o call to action quanto o próprio formulário. O próprio formulário também tem se mostrado muito bom, mas eu não vi muita diferença entre os dois. Entre você colocar uma imagem e mandar para a landing page. Como assim? Como é que funcionou esse teste? Por exemplo, tem um artigo que fala sobre hipnose, um exemplo. Um artigo que fala sobre hipnose. E aí, geralmente a gente colocava, a maioria das empresas, o que ela faz? Ela coloca a call to action no final. Depois que a pessoa terminou de ler, já manda ela para uma isca digital. O que eu fiz e que deu muito certo foi pegar e colocar no meio com uma imagem. Então, por exemplo, a pessoa está lendo um artigo sobre hipnose, ela vai receber um e-book sobre hipnose, entendeu? Então, ela recebendo um e-book sobre hipnose, ela já baixa ali, às vezes ela até esquece o artigo e já vai direto para o e-book. Então, e às vezes muita gente acaba não chegando no final, acaba não chegando lendo o artigo por completo. E você colocando no meio, às vezes a pessoa vê, ela já se interessou por aquilo, ela já baixou, ela já virou lead. Isso acarretou no aumento de 75 dos leads orgânicos, tá? Dos leads gerados no blog. A gente testou primeiro numa página que tinha muito tráfego, a gente viu que dessa página específica a gente teve um aumento significativo, tá? Acho que na época teve um aumento de 50% dentro daquela página. E aí a gente expandiu para tudo. E a nossa taxa de lead aumentou em 75% daquele canal, que era o canal do blog, né? Posts do Instagram com famosos de frente. Na verdade, até imagens de frente, elas não sei porquê, as pessoas se identificam mais, principalmente se ela tiver umas letras maiores, e elas convertem mais em curtidas, compartilhamentos, salvamentos, tá? Então a gente aumentou uma média de 40% do engajamento desses posts, tá? Esse aqui foi um hack muito doido, que é justamente o que vem da questão de inventar moda, tá? Que foi trocar a opção de 10 vezes sem juros para 9 vezes com juros para o cliente. E é muito louco, né? Porque a gente estava dentro desse e-commerce. O que aconteceu? A gente estava oferecendo essa opção de 10 vezes sem juros, tá? Então a gente acabava arcando com algumas taxas. E o que a gente fez? Vamos testar aqui, vamos colocar 9 vezes com juros para o cliente. Né? Porque 10 vezes a nossa hipótese foi a seguinte: 10 vezes a pessoa consegue calcular fácil, 9 vezes a pessoa não. E qual foi o resultado? Opa! Sem mudança significativa para o cliente, né? Então, as pessoas continuaram comprando na mesma proporção, não mudou nada. Só que não mudou nada nas compras, as vendas continuaram a mesma, não mudou nada. Só que a pessoa que estava oferecendo em 10 vezes sem juros, agora ela está oferecendo 9 vezes com juros para o cliente, então ele se livrou de uma taxa. Ele acabou se livrando de uma taxa que ele pagava. Então, foi um crescimento assim absurdo, tá? Eu não me lembro exatamente de quantos por cento, mas foi um excelente crescimento ali no faturamento daquela pessoa, porque ela parou de pagar a taxa. Outra coisa, kits para aquisição de leads e recomendação de produtos. A gente tinha um e-commerce, tá? E nesse e-commerce, era um e-commerce que falava de cosmético. Então, por exemplo, cada pessoa tem, dependendo da situação dela, tem um produto diferente, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um quiz num programinha, tá? Bem simples de se fazer, onde a pessoa ia respondendo as perguntas e a gente indicava os produtos, né? Dependendo do que a pessoa colocava, indicava um kit de produtos para ela. E qual foi o resultado que a gente teve?
4% das vendas, aumente 4% das vendas mensais, 100% orgânicas. A gente colocou esse quiz lá num banner dentro do site e conseguiu aumentar as vendas em 4%. E eram vendas boas, porque não era um produtinho só, era um kit. Então a gente aumentou, foi um hack que aumentou a receita, certo? E ao mesmo tempo aumentou a receita e ao mesmo tempo a aquisição de cliente. A pessoa já entrava lá, já viu um kit para ela, certo? Então, a gente trabalhei também aqui no e-commerce que vendia chimarrão, tá? E a gente sabe que o chimarrão, né, na verdade a erva mate, ela é característica do sul. Eu sempre fui de Brasília o tempo todo, hoje eu estou morando em Minas Gerais, eu não tomo essa parada, né? Então, a gente começou a fazer um bombardeio estratégico em localidades compradoras de chimarrão. E o aumento do ROI em Ads aumentou em 15%. Só para explicar um pouco melhor como que foi essa parada. A gente percebeu que tinha certas localidades que vendia mais, principalmente interior. O pessoal do interior ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região do Sul, vendia bastante, né? E a gente vendia um pouco para São Paulo também, só que a gente já falou, não, vamos pegar isso daí tudo e mandar para essas cidades que são mais estratégicas, que a gente vê que o pessoal consome mais. E a gente conseguiu aumentar o ROI de Ads em 15% com essa pequena mudança, né? Então, isso graças principalmente ao Google Analytics, que a gente conseguiu ver aonde que a gente tinha mais venda, beleza? Então, esses 5 casos aqui são casos que você pode começar a testar amanhã no seu e-commerce. Já pode colocar, ver se tem um aumento, principalmente se você já souber mexer ali no Google Analytics, né? E é isso daí, pessoal, né? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Bom, tô vendo aqui a pergunta do Alessandro, perguntando como é que está o mercado de growth, né? Quanto tempo eu preciso estudar para arrumar um emprego na área? Olha só, vamos lá, o mercado de growth está super aquecido, tá? É uma metodologia nova, é uma coisa que está no hype. Muita gente está querendo, muita empresa está procurando aí um profissional de growth. É um profissional escasso, então é um profissional que é bem pago. É um profissional aí que você não ganha menos de 5 mil por mês para trabalhar nessa área, tá? Se você trabalhar como PJ, então é muito, muito mais, tá? Que você vai conseguir ganhar aí. E é um mercado que está aquecido. Por quê? Qual empresa não quer crescer? Basicamente, todas as empresas que conhecem o método Growth, elas querem trazer um Growth para dentro do time delas, um Growth para perto. Então, é um mercado muito bom, é um mercado que tem muita oportunidade e que pouca pessoa entra. Por quê? Justamente por causa do perfil. Ó. O cara tem que ter um perfil generalista, ele tem que entender um pouco de tudo, tem que entender um pouquinho de análise de dados, tem que gostar um pouco de número, tá? Para poder mexer com isso, beleza? Não precisa gostar, você tem que se esforçar em entender. Você tem que chegar aqui, entrar nas lives, ver, rever, eu vou deixar elas disponíveis, tá? Isso aqui vai ser disponível ad eternum para todos vocês. E é isso aí, cara. Entendeu? E é um mercado muito bom. Você pode trabalhar, você tem ideia, você pode trabalhar em agência de marketing digital, você pode trabalhar em startup, banco, tem banco contratando esse tipo de pessoa. Então, são vários e vários lugares que você pode trabalhar, beleza? Bom, sem mais nenhuma pergunta, tá? Acho que teve umas perguntas aqui mais para cima, mas acabou sendo respondida aqui no decorrer da aula. Lembrando para vocês, pessoal, se vocês quiserem ter o lembrete das próximas aulas, vai ter um link aqui embaixo na descrição, o link do meu canal no Telegram. Entra lá, vai ter muito conteúdo massa, vai ter muita coisa foda. Eu costumo postar sempre conteúdo lá, dar dicas. Eu faço um teste que deu certo, eu coloco lá. Eu faço um teste que não deu certo, eu coloco lá também. Eu tô sempre mostrando os meus bastidores, beleza? Então, aguardo vocês aí, tá? E espero vocês na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco sobre aquisição, beleza? Te vejo na próxima semana.